Eu nunca fui um cara de igreja. Cresci ouvindo falar de Deus, mas sinceramente, nunca levei isso a sério. Achava que era coisa para quem não tinha mais o que fazer, para quem precisava de um consolo. Eu não precisava. Pelo menos era o que eu pensava. Minha vida sempre foi movida pela adrenalina. Desde moleque aprendi que o mundo não era justo e que, se eu quisesse algo, teria que pegar com as próprias mãos. A rua ensina rápido. Ensina que fraqueza é convite para ser engolido. E eu não ia ser engolido. Com o tempo, fui me envolvendo com gente errada. No começo, era só uma forma de pertencer, de me sentir alguém. Depois virou necessidade. Dinheiro, respeito, poder. Mas junto com isso vieram os vícios. Noite virava dia e dia virava noite. Tudo num ciclo que parecia não ter fim. Eu bebia para esquecer. Usava para anestesiar. No fundo, eu não queria encarar o silêncio. Porque o silêncio me lembrava de algo que eu tentava ignorar. O vazio. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. E como eu andava por esse caminho, cada escolha que eu fazia me puxava mais fundo. No começo parecia liberdade, mas no fim era uma prisão, uma que eu mesmo construí. Eu não acreditava em inferno, mas vivia nele. E o pior, achava que estava no controle. Tinha noites em que eu deitava, olhava pro teto e pensava: e se tudo acabar agora? O que vem depois? Mas eu afastava esses pensamentos. Me diziam que vida era isso mesmo. Nascer, crescer, sobreviver e morrer. Sem propósito, sem destino. Só o aqui e agora. Mas dentro de mim, algo gritava. Como se houvesse uma guerra acontecendo. Um lado dizia que nada importava. O outro sussurrava que eu estava errado. Eu tentava calar essa voz com festas, drogas, dinheiro, mas ela sempre voltava, mais forte. Lembro de uma noite específica. Eu estava sozinho depois de uma bebedeira pesada. O som do barulho tinha acabado. E pela primeira vez, tive que encarar a verdade. Eu me olhei no espelho e não reconheci quem eu era. Meus olhos estavam vazios. Minha alma, um deserto. Algo dentro de mim dizia que, se eu continuasse naquele caminho, não teria volta. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Naquele momento, senti um peso enorme no peito. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. E se eu morresse ali? O que viria depois? O nada ou algo pior? Eu ri, tentando espantar aquele pensamento, mas não consegui. Pela primeira vez, percebi que não era tão forte quanto achava. Pela primeira vez, senti que eu não tinha controle de nada. E foi nesse desespero, nessa luta interna, que minha história começou a mudar. Eu só não sabia ainda. Eu não senti dor, não de imediato. Só lembro do estampido, do impacto quente no meu peito e do chão sumindo sob mim. O barulho foi ficando distante, como se o mundo estivesse se desligando devagar. Meu corpo ficou pesado, mas minha mente continuava acordada. Então veio a escuridão. Eu não estava mais ali. O lugar ao meu redor não era o hospital, não era a rua, não era nada que eu conhecia. Só um vazio imenso, sufocante. Não havia chão, não havia teto, não havia saída. Só uma sombra densa, viva, que parecia me devorar por dentro. Tentei respirar, mas o ar era grosso, pesado. Cada movimento era um esforço absurdo. O silêncio era ensurdecedor, como se algo me observasse. Algo que não precisava de olhos para me ver. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 50. Eu queria gritar, mas não conseguia. Minhas próprias palavras morriam na garganta. O medo tomou conta de mim como uma corrente invisível me puxando para baixo. Eu estava caindo, não como uma queda normal, mas afundando, sendo sugado para um lugar cada vez mais sombrio. E então eu ouvi vozes, sussurros, risos, mas não eram humanos. Eram distorcidos, perversos, como se cada som carregasse ódio e zombaria. Foi aí que entendi. Eu não estava sonhando. Não era um pesadelo. Eu estava no inferno. De repente, o vazio se rompeu. A escuridão se abriu, revelando algo pior. O chão sob meus pés se formou num deserto rachado, ardente. O cheiro de enxofre queimava minhas narinas e o calor era sufocante. Eu mal podia ver além de alguns metros, mas sabia que não estava sozinho. A terra tremia sob meus pés. No horizonte, formas disformes se moviam, criaturas grotescas, com olhos brilhantes e corpos contorcidos, rastejavam pelas sombras. Algumas tinham rostos que pareciam humanos, mas estavam distorcidos pelo sofrimento. Outras eram puro caos, bocas onde não deveriam existir, membros torcidos em ângulos impossíveis. Meu coração disparou, a sensação de desamparo era total. O chão parecia pulsar,
como se estivesse vivo, e cada passo que eu dava ecoava no vazio. Eu tentei correr, mas para onde? Eu queria acreditar que aquilo era um delírio, que minha mente estava pregando peças, mas o medo era real, o peso da condenação era real. Foi aí que eu vi um grito. Um grito que rasgou o ar, carregado de um sofrimento que não era humano, seguido por outro e outro. O inferno não era silêncio. Era um coral de desespero. Um lamento incessante que nunca terminava. Irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Eu me virei e vi figuras, muitas delas presas em algo que parecia uma prisão sem grades. Seus rostos eram de puro terror. Alguns tentavam correr, mas nunca saíam do lugar. Outros gritavam, mas o som se perdia no vazio. Vi pessoas que pareciam se devorar, condenadas ao próprio pecado. Homens cobertos de ouro derretido, como se o próprio material os consumisse. Outros tentavam saciar sua fome em banquetes grotescos, mas cada pedaço que levavam à boca se transformava em cinzas. Não era apenas dor física, era desespero absoluto. E então percebi que estava sendo observado. Algo se moveu na escuridão. Senti uma presença, algo antigo, algo que estava ali muito antes de mim e ficaria ali muito depois. Algo que me conhecia. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Minutos, horas, dias. O tempo ali não existia. E foi nesse momento que eu percebi a verdade. Eu pertencia àquele lugar. Eu não pertencia mais ao mundo dos vivos. Essa era a verdade que eu não queria aceitar, mas estava cravada dentro de mim como uma lâmina ardente. Cada parte desse lugar gritava condenação. O ar era espesso, como se fosse feito de fumaça e dor. O chão parecia pulsar debaixo dos meus pés, como se estivesse vivo. E o pior de tudo, o tempo não passava. Ou melhor, ele existia de um jeito que eu não conseguia entender. Tudo parecia eterno. Comecei a andar sem direção, tentando entender onde estava. Mas quanto mais eu andava, mais o cenário mudava. Não era um único lugar, mas um labirinto de sofrimento. À minha frente vi algo que parecia uma cidade, mas nada nela era normal. As construções eram torres quebradas, ruínas que pareciam sussurrar nomes esquecidos. Entre elas, havia pessoas, ou algo que um dia tinha sido pessoas. Elas gritavam, imploravam, mas ninguém as ouvia, nem eu. Foi então que vi um homem ajoelhado. Ele estava vestido com roupas elegantes, mas sua pele brilhava como ouro derretido. Ele estendia as mãos para o alto, como se tentasse agarrar algo invisível, mas cada vez que movia os dedos, sua carne queimava mais. Seus olhos eram de puro desespero. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele foi consumido pela própria ganância. Sua punição não era apenas fogo, era o peso do que ele mais amou em vida. Continuei andando. Quanto mais eu via, mais entendia que ali não havia acaso. O inferno não era um lugar de punições aleatórias. Era um espelho distorcido da vida de cada um que estava ali. Vi pessoas tentando devorar comida podre, mas quanto mais mastigavam, mais fome sentiam. Vi mulheres cobertas de joias que queimavam sua pele, gritando por ajuda que nunca vinha. Vi homens que tentavam fugir, mas suas pernas estavam presas em raízes que pareciam crescer de dentro deles. Cada um carregava o próprio pecado. O tormento era exato, perfeito, feito sob medida. De repente, ouvi algo atrás de mim. Passos. Olhei para trás e vi silhuetas se movendo na escuridão. Criaturas. Sombras. Elas estavam vindo na minha direção. Seus olhos brilhavam como brasas. Seus corpos não tinham forma fixa. Ora pareciam bestas, ora pareciam humanos. Ora era um puro vazio. Foi quando entendi. Eu não era um observador. Eu também fazia parte daquele lugar. E eles estavam vindo me buscar. Tentei correr, mas o chão parecia me puxar para baixo. Cada passo era como afundar em areia movediça. Meu peito queimava. Meus músculos não respondiam. As vozes ao meu redor ficaram mais altas. Gritos, lamentos, risos distorcidos. Eles estavam se divertindo. Eu era a presa. Foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. A primeira criatura me alcançou. Suas mãos eram como garras, afiadas e frias, mas ao mesmo tempo pareciam feitas de fumaça. Ela me agarrou pelo braço. E uma dor absurda rasgou minha pele. Não era apenas um corte, era algo mais profundo.
como se ela estivesse arrancando algo de dentro de mim. Eu gritei. Não era só o toque delas que doía, era o desespero, a certeza de que nada daquilo ia acabar. Eu tentei lutar, mas como se luta contra algo que não pode ser ferido. Cada vez que eu tentava me soltar, mais delas surgiam. Elas riam, sussurravam, diziam coisas sobre mim, sobre o que eu fiz, sobre o que eu merecia. E no fundo eu sabia que era verdade. Esse era meu destino, para sempre. Eu já não sabia se estava vivo ou morto. Meu corpo doía, minha mente estava se partindo. E o desespero me engolia como um mar de trevas. E então algo mudou. Uma luz. Fraca, distante. No meio de todo aquele horror, um brilho apareceu no horizonte. Pequeno, quase imperceptível. Mas eu vi, e pela primeira vez, um pensamento surgiu dentro de mim. Será que ainda havia esperança? A dor parecia infinita. Eu não era mais um homem. Eu era um grito, um pensamento sem corpo, consumido pelo horror. Cada pedaço de mim pertencia àquele lugar. E eu sabia que nunca sairia dali. Mas então, no auge do desespero, eu vi. Primeiro foi só um ponto no meio das trevas. Pequeno, fraco, eu poderia ter ignorado. Mas algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, reconheceu aquela luz. E naquele instante, tudo mudou. As sombras que me agarravam recuaram. Os gritos ao meu redor silenciaram por um momento. E, pela primeira vez, eu senti algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. A luz crescia. Não era uma luz comum, não era apenas brilho. Era presença. Era como se alguém estivesse vindo, e as trevas sabiam disso. Foi então que eu ouvi uma voz. Não era como as vozes distorcidas que sussurravam o tempo todo naquele lugar. Era forte, clara, mas ao mesmo tempo suave. Uma voz que carregava autoridade, mas também misericórdia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33. 3. E eu entendi, não era apenas uma luz, era ele. O nome que eu neguei a vida toda, o nome que eu zombei, que eu rejeitei, mas que no fundo eu sempre soube que era verdadeiro, Jesus. Foi nesse momento que meu coração gritou. Meu corpo já não tinha forças, minha mente estava quebrada, mas minha alma clamou. Eu não sabia como orar, não sabia quais palavras usar, mas dentro de mim havia um único desejo: me tira daqui. E então, o inferno rugiu. A escuridão se moveu como uma fera enjaulada. As sombras começaram a se contorcer como se queimassem com a simples aproximação daquela luz. E eu senti quando algo me puxou. Não como as criaturas faziam, me arrastando para o fundo. Aquilo era diferente. Era como se mãos invisíveis me erguessem, me tirassem daquele buraco. Como se eu estivesse sendo arrancado da própria condenação. As trevas tentaram me segurar. Garras invisíveis rasgavam minha pele, tentando me puxar de volta, mas era tarde demais. A luz me envolveu, e pela primeira vez, depois do que pareceu uma eternidade, eu respirei. Quando abri os olhos, eu não estava mais lá. Eu vi um lugar completamente diferente. Ao meu redor, tudo era paz. Não havia fogo, não havia gritos, não havia escuridão. Apenas um campo aberto, com um brilho suave cobrindo tudo. Eu não sabia onde estava, mas sabia que não era mais o inferno. Foi quando vi ele. Não conseguia ver seu rosto direito, mas sua presença era inconfundível. Seu brilho era maior que tudo, mas não era um brilho que cegava, era um brilho que curava. Caí de joelhos, não porque eu quis, mas porque eu não conseguia ficar de pé diante dele. E então ele falou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu passei a vida inteira fugindo dele. Passei anos tentando preencher meu vazio com tudo o que esse mundo tinha para oferecer. Dinheiro, mulheres, drogas, poder. Mas nada me satisfez, porque eu não fui feito para isso. Eu fui feito para ele. Ali naquele lugar, eu vi toda a minha vida passar diante de mim. Eu vi meus erros, minhas escolhas, tudo o que eu fiz para me afastar de Deus. E vi como mesmo assim, ele nunca desistiu de mim. Eu chorei, mas não era um choro de desespero. Era um choro de alívio, de arrependimento verdadeiro. Ele me olhou, não com condenação, mas com amor. E então, ele me tocou. No momento em que senti seu toque, fui inundado por uma paz indescritível. Todo o peso que eu carregava desapareceu
desapareceu, toda dor, todo medo, toda culpa, tudo foi embora. Eu não sabia quanto tempo passei ali, mas de repente, ouvi outra voz. Era diferente. Familiar. Ele tá voltando? E então, tudo desapareceu. A paz, a luz, o toque dele. E eu fui sugado de volta pro mundo. A primeira coisa que senti foi dor. Dor no peito, no corpo. Como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Minha respiração era pesada. Difícil. Ouvi vozes ao meu redor. Pessoas gritando, alguém me sacudindo. Abri os olhos e vi rostos familiares. Amigos, pessoas que estavam ali quando eu fui baleado. A memória voltou como um raio, a confusão, o tiro, a escuridão. Eu deveria estar morto, mas eu estava vivo. Não só vivo, diferente. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha visto o inferno e sabia que tinha sido salvo. Mas por quê? Por que ele me trouxe de volta? Foi então que entendi. Eu estava vivo por um motivo. Eu não podia mais viver do mesmo jeito. Eu precisava contar para o mundo o que vi. E eu precisava seguir aquele que me salvou. Acordar nesse mundo depois de ter visto o inferno foi como nascer de novo. Mas não foi um renascimento fácil. Nos primeiros dias, eu ainda sentia o peso do que tinha acontecido. Cada vez que fechava os olhos, aquelas imagens voltavam, as sombras, os gritos, o vazio. Eu sentia o cheiro da podridão daquele lugar, ouvia os ecos da dor eterna. Mas junto com isso vinha outra lembrança, a luz, a voz, o toque dele. E eu sabia que ele tinha me dado outra chance. Mas o que eu ia fazer com ela? A transformação não aconteceu de uma hora para outra. No começo foi difícil. O mundo ao meu redor continuava o mesmo. Meus amigos continuavam os mesmos. Meus vícios estavam ali, me chamando. E por mais que eu tivesse visto tudo aquilo, a tentação ainda existia. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu já não conseguia mais ignorar. Eu tentava voltar à rotina de antes, mas algo sempre me puxava para longe dela. As mesmas festas não tinham mais graça. O mesmo estilo de vida já não fazia sentido. Era como se eu estivesse vivendo entre dois mundos. Foi quando percebi, eu precisava tomar uma decisão. Ou eu abraçava essa nova vida que Deus estava me oferecendo, ou continuava no caminho que quase me levou à condenação. Não dava mais para ficar no meio termo. Comecei a procurar respostas. Peguei uma Bíblia pela primeira vez em anos. No começo, parecia um livro qualquer, mas então comecei a ler e as palavras saltavam daquelas páginas como se estivessem vivas, como se tivessem sido escritas diretamente para mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Foi nesse momento que entendi. Eu não era mais o mesmo. Eu não podia ser. Deus não tinha me tirado daquele lugar para eu continuar vivendo como antes. Ele me salvou para algo maior, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Foi então que comecei a buscar. Comecei a orar, de um jeito meio atrapalhado no início, sem saber exatamente o que dizer, mas logo percebi que não precisava de palavras bonitas. Eu só precisava ser sincero, e pela primeira vez na vida, eu senti que alguém realmente me ouvia. Eu fui até uma igreja, sentei lá no fundo, sem querer chamar atenção, só queria entender, só queria saber se eu estava ficando louco ou se realmente tinha algo maior acontecendo. E quando o pastor começou a pregar, foi como se Deus falasse diretamente comigo. Ele falou sobre graça, sobre redenção, sobre como ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. E então ele leu esse versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Naquele momento, caiu a ficha. Ele veio por mim. Mesmo quando eu rejeitei, mesmo quando eu ignorei, mesmo quando eu me afundei no pecado, ele nunca desistiu de mim. E ele não desiste de ninguém. A partir desse dia, minha vida começou a mudar de verdade. Não foi fácil. Muitas pessoas ao meu redor não entenderam. Meus antigos amigos riam de mim. Diziam que eu estava louco, que era só um delírio por causa do que aconteceu. Mas eu sabia a verdade. E quando você experimenta a verdade, não tem como voltar atrás. Comecei a deixar as velhas coisas para trás. Os vícios, as más companhias, os hábitos que me arrastavam para o buraco. E comecei a me cercar de coisas que me aproximavam de Deus. A palavra dele, pessoas que também tinham sido transformadas. Comecei a perceber que a verdadeira liberdade não estava em fazer tudo o que eu queria. A verdadeira liberdade estava em ser livre do que me prendia. Porque, no fim, o pecado faz isso. Ele promete prazer,
mas entrega prisão. Mas Jesus liberta. Hoje eu sou prova viva disso. Se Deus me resgatou do inferno, literalmente, Ele pode resgatar qualquer um. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa o quanto você se sinta sujo, perdido, sem esperança. Se há um sopro de vida em você, ainda há chance. O inferno é real, eu estive lá. Mas a salvação também é, e eu tô aqui para te dizer, escolha a vida, escolha Jesus. Ele está chamando, e você não quer esperar até ser tarde demais para responder. Eu comecei essa jornada no mais profundo abismo, no escuro, no vazio, no desespero. Eu não sabia o que fazer, para onde ir ou quem eu era. A dor era tudo o que eu conhecia, e o inferno foi a confirmação disso. Mas como tudo na vida, até a escuridão mais profunda tem um fim, e Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que eu visse a luz. A luz não foi só uma visão, não foi só um raio no céu, foi a transformação de tudo o que eu acreditava. Era Jesus quebrando as correntes da minha vida. Ele não só me resgatou, mas me deu um novo propósito. Eu sei que para muitos de vocês a história pode parecer surreal. Talvez você se pergunte, como alguém pode realmente ir para o inferno e voltar? Mas eu estou aqui para te dizer, com toda a certeza no meu coração, Jesus é real. O inferno é real. E a transformação que ele pode trazer para a sua vida também é real. E eu entendo a dúvida. Eu estive lá. Passei por uma fase em que me perguntava se existia algo além do que eu estava vivendo. Achava que a dor e a desesperança eram tudo que me restava. Mas quando Deus entrou na minha vida, foi como se o peso tivesse desaparecido. A escuridão foi quebrada. A verdade é que muitos de nós estamos vivendo em um ciclo de dor e medo, sem nem perceber. A vida parece seguir sem rumo, e os vícios, as distrações, a desilusão, tudo isso é só uma forma de tentar preencher o vazio. Mas o que você realmente precisa, o que você realmente está buscando, é a paz que só Deus pode dar. Eu sei que essa jornada, a minha, pode ter tocado algo dentro de você. Eu não sei aonde você está agora, mas Deus sabe. Talvez você tenha se sentido perdido como eu. Talvez você esteja na escuridão, na dor, sentindo que não há saída. Eu estou aqui para te dizer que existe sim uma saída, e ela se chama Jesus. Ele é a resposta para todas as perguntas que você tem. Ele é a única luz que pode quebrar as correntes da sua vida. E o mais incrível disso tudo é que ele te oferece essa graça, essa salvação de graça. Você não precisa fazer nada para merecer. Ele já fez tudo por você. E eu sei que, agora, você pode estar se perguntando, mas e agora? O que eu faço? A resposta é simples, você não está sozinho. A mesma graça que me encontrou também te encontra, a mesma salvação que me resgatou também pode te alcançar. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Isso começa com uma oração sincera, com um coração aberto, dizendo, Senhor, eu preciso de você, me resgata, me transforma. Eu entrego minha vida a ti. Eu te convido a fazer isso agora. Não espere mais. O tempo é agora. Se essa história tocou seu coração, eu quero te pedir um favor. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso e se inscreva no canal. Nós temos muitos outros relatos, experiências e testemunhos que vão inspirar a sua transformação espiritual. Não importa onde você esteja na sua jornada, o importante é dar o primeiro passo e você já está aqui. Ouvindo essa mensagem, Deus está te chamando e Ele não vai desistir de você. Se você ainda tem dúvidas ou quer compartilhar algo, os comentários estão abertos. Eu vou ler e, se possível, orar por você. Juntos, nós podemos vencer qualquer escuridão e caminhar rumo à luz. Deus abençoe sua vida. E lembre-se, não importa onde você esteja, há sempre uma chance de recomeçar, e o recomeço começa em Jesus. Eu sei, amigo, que essa jornada não é fácil, e talvez, ao assistir até aqui, você tenha se sentido tocado de uma maneira que não consegue explicar. Eu quero te dizer uma coisa, isso não é por acaso. O fato de você estar ouvindo essa história até o fim não é coincidência. Deus tem algo para você, algo grande, algo transformador, e você não está sozinho nessa caminhada. Se eu conseguir sair do abismo, se eu conseguir experimentar uma mudança tão radical, você também pode. A verdade é que a dor e o vazio que muitos de nós sentimos não precisam ser o fim da nossa história. Eles podem ser o início de algo novo. Não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto o seu passado te assombre ou o quanto você ache que a sua vida está destruída.
A boa notícia é que Deus ainda tem um propósito para você. E esse propósito é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Agora é a sua vez de dar o próximo passo. Talvez você esteja se perguntando: o que eu faço com tudo isso que eu ouvi? A resposta é simples. A ação começa agora. Não espere mais. Não deixe para amanhã. A decisão de transformar a sua vida, de buscar a verdadeira luz, começa quando você se abre para a mudança, quando você faz a oração, quando você aceita a salvação de Jesus e quando você acredita que a transformação é possível. Deus te chama agora, neste momento. Eu sei que pode ser difícil, eu sei que as dúvidas ainda podem surgir, mas eu também sei que não existe escuridão tão profunda que não possa ser iluminada pela luz de Cristo. A única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo, e eu quero estar com você nesse caminho. Quero que você compartilhe sua decisão. Compartilhe seu processo de transformação. Nos comentários abaixo, eu quero saber o que você sente agora. O que mudou dentro de você depois dessa mensagem? Pode ser difícil, pode parecer estranho, mas acredite, o simples fato de você escrever e expressar já é uma forma de dar um passo para a mudança. Se você ainda está indeciso, eu te convido a curtir esse vídeo, porque a sua curtida não é só um gesto simples, é uma afirmação. É você dizendo: eu acredito que há mais para mim, e eu estou pronto para começar essa jornada. E quando você compartilha, você se torna um agente de mudança, porque outras pessoas também precisam ouvir essa mensagem. Quem sabe uma pessoa que talvez estivesse perdida, vendo esse vídeo agora, vai ser tocada e também encontrará a luz. Se inscreva no canal. Não é só sobre o vídeo de hoje, é sobre toda a transformação que vem pela frente. Ao se inscrever, você estará dizendo: eu quero mais do que essa história. Eu quero essa mudança para minha vida. Eu quero a verdade de Deus me moldando a cada dia. E quem sabe, o seu testemunho também pode ser o próximo a inspirar alguém. Juntos podemos espalhar luz no meio da escuridão. Eu vou orar por você. Você não está sozinho. Nunca mais estará. Deus tem algo muito especial para a sua vida. Acredite. Você tem um futuro cheio de propósito, paz e luz. Então, o que você vai fazer? Vai dar o próximo passo? Ou vai deixar essa oportunidade passar? O tempo de agir é agora. Levante-se, compartilhe, curta, inscreva-se e, mais importante, comece a sua jornada hoje. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, não importa onde você esteja agora, a luz de Cristo pode alcançar qualquer lugar.